as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, a Igreja no mundo todo celebra hoje o Domingo do Bom Pastor. E a liturgia nos traz duas imagens que vão percorrendo toda a liturgia e nos mostrando o significado. Essas imagens remetem a Jesus enquanto porta e Jesus enquanto o bom pastor das ovelhas. Vamos fixar a nossa atenção por um instante nessa imagem de Jesus porta, porque segundo o Evangelho que a liturgia nos propõe nesse dia, as ovelhas, para entrar no seu redil, elas passam pela porta. E elas são conduzidas para o redil, para o espaço, para o curral, onde elas ficam guardadas, pelo pastor. E somente o pastor pode passar pela porta com as ovelhas. Então, a imagem da porta é interessante para nós, porque quando nós pensamos em qualquer porta, a porta é aquela que dá acesso a algum lugar. Jesus ele vai dizer aqui mais para frente no Evangelho que ele é a porta pela qual as ovelhas deverão passar. Mas as ovelhas aqui estão indo em direção a esse redil, a esse lugar seguro. Então Jesus, ao se apresentar enquanto porta, ele quer que nós, enquanto ovelhas suas, também passemos por ele, para entrarmos neste local seguro, onde seremos guardados. No redil, sempre está ali um guarda vigiando as ovelhas, para que não fujam do redil, para que os assaltantes, os ladrões, os lobos ferozes não firam as ovelhas. Então, o redil é o lugar do cuidado, da segurança. Então, para chegar nesse lugar, precisamos passar pela porta que é nosso Senhor. A segunda imagem que nos apresenta essa liturgia é de Jesus enquanto esse bom pastor. O bom pastor é aquele que conduz as ovelhas. E as ovelhas, elas escutam a voz do pastor, de maneira que elas se permitem ser conduzidas pela voz daquele pastor. Podemos nos perguntar, nós enquanto ovelhas, permitimos ser conduzidos pela voz do pastor de Jesus Cristo, que fala sempre através do Evangelho na nossa vida? Ou será que nós somos como aquela ovelha rebelde? Existiam também as ovelhas rebeldes naquele tempo. Tem até uma historinha que conta que quando uma ovelha era rebelde demais e ela fugia, dava trabalho para o seu pastor, o pastor fazia o que com ela? Quebrava a sua patinha. Ele quebrava a patinha dela para que ele carregasse essa ovelha nos ombros. Olha lá o quadro do bom pastor. Com a patinha quebrada, o pastor precisava carregar essa ovelha rebelde nos ombros e, à medida em que ela ia criando essa proximidade com a voz do pastor, do seu pastor, aquela ferida na sua patinha ia cicatrizando e quando ela ficasse curada, ela já começaria a ouvir a voz do pastor e não seria mais desobediente. Às vezes o Senhor quebra as nossas patinhas, para nós ficarmos mais perto dEle, para nós ouvirmos com mais atenção a sua voz, a sua palavra, que quer nos conduzir, que quer nos animar na nossa missão, na nossa vocação. Então esse é o bom pastor, que cuida, que ama as suas ovelhas.
E como é gratificante, aconchegante contemplarmos, né, o quadro do bom pastor, porque ali nós podemos contemplar todo esse cuidado, esse amor, esse carinho de nosso Senhor para com a sua ovelha desgarrada, perdida, que precisa ser reeducada. Nós podemos nos colocar no lugar dela e fazermos até uma oração, né, pedindo ao Senhor que cuide de nós, que não permita que nós nos dispersemos por outros caminhos. Quando nós olhamos para a primeira e a segunda leitura, nós encontramos um testemunho profundo, bonito, apaixonado de São Pedro, que está falando ali para os 11 apóstolos e também para uma multidão, daquilo que havia acontecido com nosso Senhor, de todos aqueles fatos, da sua paixão. Mas mesmo assim, diante de tanto amor de nosso Senhor, haviam ainda aquelas ovelhas desgarradas, dispersas por outros caminhos. E a solução, segundo Pedro, é a conversão. Quando Pedro anunciou para aquela multidão, né, a realidade daquele amor profundo de nosso Senhor, aquelas ovelhas que escutavam a pregação de Pedro, elas ficaram incomodadas, diz aqui a leitura, eles ficaram com o coração aflito. Será que o nosso coração fica aflito, incomodado, diante das inquietações e provocações da palavra de Deus, que tocam a nossa vida? Então, o que nós devemos fazer? Eles perguntaram. E Pedro responde: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, para o perdão dos seus pecados. Ou seja, volte para os caminhos do Senhor, passe pela porta, permita ser conduzido por este bom pastor. É fácil esse caminho do cristão, esse caminho de discipulado, de se colocar como ovelhas atrás ali do pastor? Não é fácil. Pedro vai dizer na segunda leitura de hoje que é preciso que nós suportemos com paciência aquilo que nós sofremos por ter feito o bem, por nos tornarmos agradáveis diante de Deus. Suportar com paciência as provações da caminhada, as dificuldades, as outras portas que vão se abrindo e atraindo a gente, os outros pastores que vão tentando aí tirar a voz do pastor supremo, Jesus Cristo, e tentando nos dispersar por outros rumos. É preciso suportar com paciência, permanecendo fiéis e permitindo, ele vai dizer lá na frente, permitindo que o pastor nosso guarde as nossas vidas. É preciso permitir que o nosso pastor Jesus Cristo nos guarde. Então, meus irmãos e irmãs, somos convidados a fazer essa experiência de sermos cuidados por Jesus Cristo, que é este que quer nos conduzir, como nos diz o salmista. É esse que quer nos levar a descansar. Às vezes estamos tão cansados, aflitos por tantas situações. Ele quer restaurar as nossas forças. Ele quer nos conduzir por um caminho mais seguro, onde nenhum mal nós temeremos. É o Senhor que nos trará essa segurança e nos levará para o paraíso, para os campos verdejantes. Então, permitamos ser conduzidos pelo Senhor nesse dia em que nós rezamos com toda a igreja, por todas as vocações. O Papa Francisco, ele escreve, dizendo que somos todos servos e servas de Deus, do reino, cada um no seu ministério, cada um na sua função, mas é preciso nos colocarmos à disposição do Senhor,
porque cada um tem a sua importância, como numa sinfonia, né? Cada um ali tem o seu lugar, mas se falta um, faz toda uma diferença. Então ocupemos o nosso lugar nessa sinfonia vocacional que nos diz o Papa Francisco. Abracemos a nossa vocação, rezemos para que o Senhor suscite no meio de nós pessoas generosas para o serviço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.